Olá, alunos, vamos ver como é que a gente resolve um problema simples da dinâmica newtoniana, aquela na qual a aceleração é constante, porque se a aceleração não for constante, é difícil. Ora, nesta aula de número 3, eu quero aqui chamar a atenção que para essa aula de número 3, nós vamos considerar, então, um exemplo bem simples. E a aula número 3 do tema 11, onde a gente está abordando aplicações simples, né, da dinâmica. Essa aplicação aqui é realmente muito simples, né? É uma das mais simples dentre todas, né? Eu quero determinar a aceleração deste conjunto aqui. Primeiro passo é isolar cada corpo. Tenho 2. E, nesse processo, eu tenho que identificar, na realidade, quais são as forças que agem, né, sobre este corpo, né? Então, vamos aqui, né, explicar quais são as forças. São, no caso desse corpo, não levando em conta o atrito, porque aí eu posso ou não levar em conta o atrito, né, porque isso vai simplificar ou dificultar. Mas olha só, vou colocar uma força de atrito. Primeira força. Em seguida, eu coloco a força normal, é outra força. Preciso colocá-la. Mas tem mais 2 forças agora. A força tensora, exercida pelo fio. O fio puxa esse corpo. E, finalmente, a força-peso. Pronto. Tem que colocar todas as forças. Coloquei todas as forças sobre o corpo A. Agora, coloco todas as forças sobre o corpo B. Quais são essas forças? O peso do corpo B, está aqui, em vermelho, e a força T. Agora eu estou usando o princípio da ação e da reação. Veja, eu isolei os corpos, coloquei as forças. Aí, é isso que eu preciso fazer. Em seguida, agora, eu poderia fazer isso antes também, isso não é importante, né? Eu tenho que escolher um referencial. Tenho que escolher um referencial. Então, aqui eu tenho um resumo de todas as forças, tá aí, todas elas. Antes eu não havia levado em conta o atrito, agora eu estou levando em conta a força de atrito. A força de atrito. Então, tenho 4 forças sobre o corpo A, 2 forças sobre o corpo B. A aceleração, a gente já sabe que a aceleração, né, é para baixo, e agora veja o que eu fiz. Prestem atenção, olha, escolhi o referencial. É outro passo essencial. Tem que escolher o referencial. Esse aqui é o mais simples. Ele vai nos ajudar a resolver esse problema de uma maneira muito simples, né? Então, esse exemplo é bem interessante mesmo, né? Porque agora, o que a gente tem que fazer, né, é escrever, não é? Em primeiro lugar, tomar as projeções, né, das forças, né, sobre cada um dos eixos, né? E agora eu tenho que, ao longo do eixo X, é diferente do problema que eu apresentei na introdução, porque agora eu tenho a força de atrito. Então, a componente X da força resultante sobre o corpo A é T, já que eu tomei o eixo X para a direita,
menos a força de atrito se opõe ao movimento, que é igual a T menos μ vezes N. Isso é um resultado que a gente conhece bastante bem. E a componente Y, ela não é diferente do caso da primeira aula. Por quê? Aqui eu só tenho duas forças, né? Essa força normal, aqui em verde, e a força peso do corpo A. Então, a resultante tem as seguintes componentes: N menos PA, o peso do corpo A. N menos MA vezes G, portanto. Agora, estou considerando as componentes. Bom, eu, na verdade, calculo a componente de cada força, mas a força resultante é a soma das componentes, né? E o corpo B, ele só tem a força T, né? Só tem a força T e a força peso. Então, eu aqui inverti, aliás, continuo com o eixo para cima, então T menos PB é igual a T menos MB vezes G. Eu tenho só duas forças, né? Essa aqui, como o eixo está para cima, a força peso tem uma componente menos PA. A força T tem uma componente T. A componente da força T é T, né? T, pura e simplesmente, né? E agora, então, eu levo em conta a aceleração, né, do corpo. Isso eu tenho que sempre fazer, né? Eu tenho que determinar a aceleração, que é para a direita. Então, a aceleração, a projeção da aceleração ao longo do eixo X para este corpo é igual a A apenas. Portanto, a lei de Newton, quando eu lanço mão das componentes da aceleração e da força, é isto: T menos μ vezes N igual a M do corpo A do corpo A, né, vezes A. E a componente Y é N igual a MA vezes G, né? E para o corpo B é apenas isto: menos T, né, mais MB vezes G igual a MB vezes A. É claro que, como a gente havia feito antes, levando em conta o eixo, né, aqui teria sido, na realidade, melhor T, né, menos o peso igual a menos MB vezes A, né? Muito bem, e eu tenho que agora levar em conta também a equação acima. Somo essas duas equações e acho a aceleração. A expressão da aceleração está aqui, é G, né? E eu tenho MB menos μ vezes MA dividido por MB mais MA, né? MB mais MA. E se eu não tenho atrito, é aquele resultado obtido antes. A aceleração é igual a G vezes MB dividido por MA mais MB. Então, esse é um exemplo bastante interessante, né? E se eu tenho mais corpos, né, posso ter aqui 3, 4 presos a um fio, o que eu devo fazer? Eu devo considerar cada corpo independentemente, ou independentes entre si, né? Então, é assim que a gente resolve esses problemas simples de dinâmica.